Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar o webinar de hoje. Só avisando vocês que ao final do webinar, vocês vão receber o certificado ali em até 15 dias. Junto com o certificado vai o questionário em relação ao webinar de hoje, tá? Quem for respondendo o webinar e tiver a maior pontuação ali, vai estar concorrendo a uma garrafa Stanley, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Murilo e para a Alicia, eles que vão apresentar o webinar de hoje com a Schneider. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Murilo Barbosa, sou consultor técnico da Schneider na parte de automação e drives. E hoje eu vim falar para vocês aí um pouquinho sobre os nossos inversores de processo, né? O Altivar 630 e o 930, tá? Antes de começar a falar dele, eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre a nossa forma de estar posicionado aí para as demandas da famosa revolução industrial ou evolução industrial, né? A gente sempre tem uma discussão muito grande sobre esse tema. E a realidade é o seguinte, né? Todas as empresas estão passando por desafios, tá? Tanto desde a parte de precificação das mercadorias, né? Então, como que é possível a gente otimizar o custo, né? Melhorar a produção, diminuir gasto, né? Ou pode estar passando por desafios também, como investimentos, né? Então, o que realmente a gente precisa gerenciar de investimento, o que vai virar custo de operação, né? Então, hoje é uma realidade que muito das soluções é baseado em operação, né, no custo, né? Então é uma receita recorrente que às vezes você tem que contratar. E aí entra outros desafios, como por exemplo, a gente tem um parque instalado antigo, né? Uma infraestrutura antiga nas empresas. Então, desde equipamentos fora de linha, equipamentos fora das novas regulamentações do mercado, né? Então, tudo isso são desafios que a empresa pode estar passando, né? E na verdade esses desafios geram oportunidades, né? E eu posso dizer que oportunidades digitais. Então, hoje a gente está muito conectado aí em IoT, em trocar informações, em análise de informações. Então, quando vocês vão olhar para o equipamento e vai precisar de uma atualização, então já vale a pena entender o que ele pode te trazer de informação, né? De conectividade, de informação, o que ele vai te ajudar em aprendizado do processo, da máquina, né? Então, tudo isso tem que ser olhado com carinho, né? Que nessa oportunidade que vocês têm de atualização. Ou até de compra, de expansão, né? Não precisa ser exatamente uma troca de produto mais antigo. E todas essas oportunidades nos levam a ter transformações digitais dentro da empresa, né? Então, uma transformação digital, a gente pode até dizer que pode ser dos usuários, né? Então, hoje é um grande desafio pegar uma pessoa que está mais acostumada com trabalhar com planilha, com relatórios, e trazer ela para o mundo digital, né? E trazer ela para a parte de preencher um relatório online, visualizar as informações online. Então, isso pode ser uma grande transformação para a empresa, né? Então, é algo para se pensar, né? Como fazer isso. Também essa parte do ativos que eu comentei, que são os produtos, né? Então, como que eu vou gerenciar esses meus ativos? Como que eu vou trazer informação para saber quando é o tempo ideal para parar para manutenção ou para fazer alguma troca, né? Se ele está fornecendo a performance que eu preciso ou a máxima performance dele, né? Então, também pode ser um grande caminho aí de transformação para a empresa, né? E todas essas opções de transformações, né, todo esse caminho que a gente pode percorrer junto, a gente pode trilhar isso junto com a nossa soluções EcoStruxure, né? Então, dentro do nosso EcoStruxure, né, que seria uma tradução aí ecoestrutura, é a forma que a Schneider está posicionada para atender essas demandas de IoT, de aplicação de automação, de distribuição elétrica. Então, todas as nossas soluções se convergem para ter uma ecoestrutura junto com vocês, tá? E a gente se posiciona com esses 4 pilares aqui. Então, a parte de eficiência e rentabilidade. Então, a gente quer
trazer produtos que tenham uma ótima eficiência, mas também nos preocupamos com a parte de rentabilidade dele. Então, sempre vai ter o produto ideal para a sua aplicação, tá? Então, vai te trazer várias informações para você ter uma operação inteligente, para poder entender o que está acontecendo na aplicação em tempo real, mas também tem os degraus que a gente pode trabalhar junto, né? Nem sempre vocês vão precisar de um produto muito tecnológico, pode ter um meio do caminho nisso. Então, a gente tem esses degraus para ajudar. A gente também posiciona todas as soluções pensando em confiabilidade e desempenho, né? Então, independente do degrau do produto que você tiver, ele foi pensado em ter uma excelente confiabilidade e também ter uma ótima desempenho dele, né? Então, questão de durabilidade, questão de praticidade de manutenção, então tudo isso é pensado no projeto. Também tem a parte de segurança, que é muito importante. Então, aqui entra tanto a parte de segurança cibernética, quando a gente pensa em IoT, comunicação e tudo mais, a gente tem que pensar em segurança também. Não é só disponibilizar um dado, é como fazer isso. E também a parte de segurança das pessoas, né? Para atender uma NR12, uma NR10, todas essas normas que protegem tanto a máquina quanto as pessoas. E, claro, a gente não pode esquecer da parte de sustentabilidade, né? Então, todos os nossos produtos pensando também numa eficiência de descarte, materiais sustentáveis e tudo que é importante, tá? Nessa parte. Mas traduzindo isso, né, numa arquitetura, a gente não inventou a roda, tá? Então, a gente continua trabalhando da forma que é a planta de um cliente. Então, a gente tem a camada de produtos conectados, que na realidade é o chão de fábrica, né? Então, toda a parte de sensoriamento, de partidas, parte de movimentação, toda a parte de campo ali, né? De botão, tudo mais, essa parte de produtos conectados nosso. Claro que quando a gente fala em produtos conectados, a gente preza por trazer informações via rede. Então, a gente vai colocar um inversor de frequência, por exemplo, comunicando com toda a estrutura, né, para você trazer mais informações, para você ter mais dados para trabalhar. A parte de controle nada mais é que a nossa parte de controladores, CLPs, IHMs, supervisório, toda aquela parte ali que também está no chão de fábrica, mas num nível um pouquinho maior para controlar a aplicação como um todo, né? E aí sim, nessa terceira camada, a gente coloca os aplicativos que vão nos dar mais performance, né? Então, desde uma análise de ativo, desde um software de monitoramento em nuvem, uma conexão remota. Então, aqui vai entrando as caixinhas para realmente te dar mais performance, né? E aí, com isso, né, com todos esses degraus aqui, a gente chama que essa estrutura como um todo, né, essa arquitetura, vamos falar assim, é o EcoStructure, tá? E aí vai ter EcoStructure focado para soluções de alimento e bebida, soluções de saneamento, solução de mineração, enfim, tem vários tipos de soluções focadas por segmento, né? Então vocês podem contar com a gente aí para ajudar vocês nessa jornada de digitalização com as nossas soluções EcoStructure, tá bom? Agora eu vou falar aqui sobre os inversores de frequência, né, que é o tópico de hoje, né, o Altivar Ison, né, então, por conhecimento de vocês, para conhecimento de vocês, Altivar é o nome da oferta de inversor de frequência da Schneider. Então, desde antigamente, da Telemecanique ainda, vocês devem lembrar aí que os inversores eram ATV alguma coisa, né, o código dele. Então, tem a TV 31, tem a TV 61, tem a TV mais antiga que isso ainda, né? Então ele sempre se chamou Altivar, né? Então quando vocês verem algum produto da Schneider com o nome Altivar ou ATV no início do código, né? Isso significa que ele está dentro da oferta de inversor de frequência. A gente divide a oferta em basicamente 3 pilares, tá? Então nós temos os inversores simples, que é pensado em custo-benefício, né? Que o foco principal dele é a variação da velocidade do motor, com algumas funcionalidades, ele tem sim, mas não é o foco disponibilizar funcionalidades avançadas, fazer o básico bem feito, né? Então, um PID, um controle de preset de velocidade, né? Então, ele é o feijão com arroz.
tá? Então, quando vocês precisarem de custo-benefício, esses vão para essas ofertas dentro do Altivarize. Depois a gente pega essa parte aqui do Altivar Machine, que a gente chama de inversores de máquina, né? Então, esses inversores de máquina já estão focados um pouco mais em funcionalidades. Então, eu tenho ali funcionalidades mais avançadas de movimentação, né? De sincronismo entre eles, né? Então, entra mais tecnologia nesses inversores. E depois nós temos o degrau aqui dos inversores de processo, o Altivar Process, né? E aqui nesse inversor de processo é vamos dizer assim, o suprassumo tecnologia nosso. Então, aqui nós preocupamos muito mais com a utilização do cliente. Então, ele vem com EHM gráfica para facilitar, em português, vem com filtros de harmônica incorporado, distância do cabo entre o motor e o inversor é maior. Então, assim, ele é muito focado na aplicação. Então, ele é para ajudar mesmo o dia a dia do cliente na utilização dele, tá? E para a configuração dos inversores, né, os inversores de máquina, o machine, o inversor de process, que é o de processo, nós temos um software gratuito que é chamado SoulMove, tá? Então, vocês podem utilizar esse software para parametrizar os inversores, até mesmo sem ter um inversor, você consegue fazer um programa offline, descarregar depois nele, ou fazer backup do programa, enfim. Essa é a nossa ferramenta aí de parametrização dos inversores. E como hoje o foco é falar sobre tecnologia, o porquê usar inversores da Schneider, né? Eu vou falar sobre o Altivar Process, né? Então, o primeiro ponto muito importante que a gente tem do Altivar Process é ele veio como inversor para mudar o foco do inversor na indústria, né? Então, por que mudar o foco, né? A gente chama que ele é um inversor orientado a serviço, né? Então, o que isso nos traz de benefício? O mais usual que a gente tem é você só mandar as informações de partida parada para o inversor, a velocidade que ele tem que trabalhar e pegar um feedback de falha, se ele entrou em falha, né? Então, esse é o trivial do dia a dia de qualquer aplicação de inversor. E se for olhar um pouquinho para o motor, você vai conseguir ali pegar uma informação de velocidade, de torque, corrente, talvez, né? Então, são informações básicas também do inversor. E se a gente for olhar para a aplicação do inversor, qualquer informação que você precise vai ter que colocar um sensor externo, né? Algum instrumento ali que te dê essa informação sobre a aplicação. Então, quando eu falo que esse inversor é orientado a serviço, ele vai além disso, né? Então, olhando do lado do inversor, eu consigo ter informações sobre o ventilador dele, condições de ambiente que ele está trabalhando, o consumo de energia que ele está tendo. Então, eu consigo agregar mais informações ali só sobre o inversor, né? Sem contar essa parte aqui de motor, que além das informações básicas, você consegue também pegar um consumo de energia do motor, a proteção térmica, né? E quantos por cento ela está atuando ou não, quantas partidas o motor deu, quantas horas o motor rodou, né? E quando a gente olha para a aplicação, melhora mais ainda, né? Então eu consigo, através do inversor, visualizar o ponto de operação de uma bomba, né? Se ele está perto do ideal ou não, qual o fluxo estimado dessa bomba, ele também consegue nos informar. Ele consegue ter funcionalidades avançadas, como, por exemplo, proteções contra cavitação, contra entupimento, né? Então, eu consigo ir muito além do que só partir e alterar a velocidade do motor, de uma bomba, nesse exemplo aqui, né? E tudo isso também é possível ser informado pela rede, né? Então, esses inversores Altivar Process aí já vem com portas Ethernet, né? E colocando ele na rede, você consegue já ter mais informações por um CLP, por um controlador. Você consegue visualizar a página web dele, depois eu vou mostrar mais detalhes sobre ela. Aí, consequentemente, trazer essas informações direto para um sistema de supervisão, para um sistema de monitoramento em nuvem. Então, tudo isso fica mais prático de trabalhar, né? Fica mais, te dá mais possibilidade de analisar e de tomar decisões. Outras praticidades aí que vocês vão ter também
o fácil controle através do CLP, da aplicação, né? Então, nós temos aí blocos de controle padronizado para você usar dentro dos controladores, tanto de máquina quanto o controlador de processo, né? Então, já está tudo padronizado, já tem todas as informações que eles precisam trocar, né? Já tem todos os pinos aqui de comando, e também nós temos uma visualização gráfica dessa biblioteca de controle do inversor. Então, dentro também dos nossos sistemas de supervisão, você consegue já ter um objeto já interligado com essa lógica do controlador, né, para facilitar o tempo de engenharia aí da programação que a pessoa vai executar essa lógica. E aí, quando eu falo Altivar Process, né, para vocês entenderem melhor, na verdade eu estou falando de dois produtos. A oferta do Altivar 600 e a oferta do Altivar 900. Então, a TV 600, a TV 900, tá? O 600, para quem conhece um pouco aí mais tecnicamente de inversor, ele é um inversor escalar, tá? Então, o foco dele é em aplicações de fluido e gases, ou seja, em ventiladores, em bombas centrífugas, em compressores, tá? Então, o foco dele é nesse tipo de aplicação, ele é especialista nisso, tá? E o Altivar 900, ele é um inversor vetorial. Então, ele vai trabalhar em aplicações de movimentação, de elevação, né? Algum misturador, alguma aplicação mais pesada, vamos dizer assim, tá? Então, cada um vai ser especialista nessa caixinha que eles trabalham, né? E aí, consequentemente, vai ter algumas características dedicado para isso, né? Então, no inversor ATV600, a gente não consegue utilizar o link DC dele para ligar no resistor de frenagem, porque numa bomba centrífuga, por exemplo, não tem essa necessidade. Então, ele não tem essa característica. Para uma aplicação de elevação de carga, é obrigatório ter que jogar a energia que vai ser devolvida, né, na aplicação para um resistor de frenagem, para uma regeneração, o que for, né? Então, ele tem que ter essa característica. Então, cada um segue as possibilidades que as funções, né, permitem. E aí, para desmistificar mais um pouquinho, vocês escutaram que eu falei a TV 600 e 900, na verdade, ele tem algumas variações, né? E essa variação é conforme a forma construtiva do inversor. Eu tenho um inversor montado em parede, né? Que esse é o mais comum da gente trabalhar. Então, quando vocês forem codificar esse inversor, quando vocês forem comprar ele, vocês vão trabalhar na realidade com Altivar 630 ou Altivar 930, tá? Então, esse é o mais usual da gente utilizar. Esses dois aqui, o que é 30, né? Eles são IP21, né? Então, é o padrão, você compra ele, instala dentro do painel, faz toda a proteção dele dentro de uma caixa aí de painel. Ele tem uma variação que é o 50, então o ATV 650 e 950, que é IP55, que é esse do lado direito da foto. E aí o que muda é a caixa que ele vai ter, né? Então ele pode ser instalado para fora do painel, respeitando esse grau de proteção, né? Se a área permitir, né? Com esse grau de proteção. E os dois vão até 315 kW. A gente tem também uma variação do inversor que é para facilitar a integração em painel. Então a gente tem esse 30, né? Que é o IP21, que termina em Z. Então, as dimensões dele é um pouquinho menor, então foi tirado algumas chapas aqui de baixo. Ele também vem sem HM, tá? Então, para projetos aí que vocês querem reduzir o tamanho do painel, pode ser pensado utilizar ele, tá? Tanto no 900 e no 600 tem essa opção Z. E para potências maiores, acima de 110 kW, né? Então, tem uma faixa aqui que eu tenho duas opções de drive, basicamente. Eu tenho o que a gente chama de Altivar Process Modular, APM, que ele é fornecido por módulos, então cada módulo tem 160 kW, e aí você monta o inversor da forma que você precisar, né? Então ele vai até 1.200 kW nessa opção de soma dos módulos, tá? E aí ele também é necessário
ser instalado dentro de um painel, né? Então, esse daqui são os módulos dele, então ele é montado tudo dentro do painel, e depois ele fica como se fosse esse inversor da direita, né? Que é a gente chama de solução em painel. Aí nesse a Schneider que monta, a Schneider que faz toda a instalação dele, né? Então, basicamente, só fica para o cliente final passar os cabos, né, de alimentação do drive e de saída do motor. Todo o resto a própria Schneider faz. Então, a gente tem essa possibilidade também. Mas, na realidade, independente de como ele for construído, é o mesmo inversor. Então, quando vocês virem alguma documentação, algum informativo que o Altivar 600 faz tal coisa, pode ser o 630, 650, final Z, ou em painel, que ele vai fazer essa funcionalidade, tá? A parte eletrônica dele é sempre a mesma, então é o mesmo parâmetro, é a mesma função, é exatamente o mesmo drive, só vai mudar realmente a forma que ele foi construído e, claro, a potência, né, as características dele, mas a funcionalidade é a mesma. Um detalhe importante aí, né, que às vezes passa despercebido, é a praticidade de utilização do inversor. Então, todos esses inversores ali, né, tirando aquele final Z que não vem com IHM, né, os demais vêm, essa IHM que vem nele é uma IHM gráfica. Então, e com parâmetros em português, tá? Português brasileiro. Então, isso facilita muito a utilização do cliente na parametrização do inversor. Então, quando você for acessar o menu dele, vai estar escrito configuração rápida, aí você vai entrar na configuração rápida, vai estar ali dentro corrente do motor, potência do motor. Então, todas essas informações vai ficar mais fácil para ser identificada, né? Você não vai precisar ficar traduzindo, ficar vendo o manual para parametrizar o inversor, já vai estar tudo ali em português. Essa é a mesma EHM que é instalada na porta do painel, então ela tem 2 cliques aqui ao lado que você desencaixa ela, né? E aí você compra um berço para poder travar ela na porta do painel. Então é a mesma EHM, com a mesma praticidade, vai estar na porta do painel para você utilizar também. Então tudo isso é pensando realmente em quem está lá na frente do inversor para utilizar ele. Outra característica muito interessante que esses inversores de processo têm eles já têm monitoramento de consumo de energia integrado nele, tá? Então, é muito interessante quando a gente fala isso para o cliente quando ele já tem um inversor, ele não sabia disso, que ele acessa essa tela aqui do inversor, né, da EHM, e ele já vê todos os dados ali pronto, né? Porque ele querendo ou não, ele já está medindo e está salvando essa informação. Então você consegue ver quanto ele gastou no dia, na semana, ou até mesmo em tempo real, né? Então tem um gráfico que aparece aqui, a tendência dele, para você estar analisando ali a aplicação em tempo real. Então ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo ali na parte do consumo, né? Então, às vezes a gente tem 2 aplicações idênticas, com o mesmo código de inversor, com o mesmo tipo de motor, exatamente igual. E aí você consegue analisar essas curvas de consumo e começa a pesquisar, né? Pô, por que que nesse período do dia eu estou gastando mais energia nesse inversor do que nesse? Eles estão fazendo a mesma coisa. Então você começa a identificar possíveis problemas, né? Essa informação também pode ser extraída, tá? Através da página web, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E e também você pode fazer download de um arquivo CSV com todas essas informações que estão salvas no inversor, para você depois criar um gráfico no Excel, passar para um outro sistema, enfim. Aí fica a critério da aplicação. Todos esses inversores aí, desde do menor até a maior potência que tem nessa oferta de Altivar Process, eles vêm com indutância incorporada no link DC, tá? Então isso ajuda a reduzir o harmônico dele, que ele vai gerar na rede, né? Então, não sei se é de conhecimento de todos aí, mas qualquer drive gera harmônico, isso é uma característica construtiva do drive mesmo, né? Pelo tipo de componente dele, pelos PWM, pelo conceito de inversor, ele gera harmônica, né? É algo que não tem como correr, a gente tem que trabalhar para mitigar, né? Então, esses inversores já vêm com essa indutância incorporada, então isso
garante que a interferência dele da harmônica em corrente seja menor do que 48%, mas também podemos melhorar. Então, podemos colocar filtros passivos a mais externamente, né, na entrada do inversor. Temos também solução de filtros ativos para trabalhar com todos os inversores de uma vez só. Então, podemos avaliar o que é o ideal para a rede elétrica de vocês, tá? Mas já com esse filtro incorporado, já tem um bom ganho, né? Porque já vai ajudar muito nessa mitigação desse problema, desse impacto que vai gerar na rede, tá? Outra tecnologia muito interessante é uma tecnologia que a gente chama de DTM, tá? Ela é, na realidade, a biblioteca do inversor, tá? E essa biblioteca permite a gente parametrizar o inversor através dos softwares, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Esse software aqui no canto esquerdo, ele é o SoulMove, que eu comentei ali no início, né? Então, na realidade, o SoulMove, ele abre o DTM do inversor, e aí o DTM sabe tudo que o inversor pode fazer, e aí, consequentemente, vai te possibilitar fazer as parametrizações, conexões e tudo mais, né? E também esse mesmo DTM, a gente pode abrir dentro do software de programação do CLP de máquina, ou do software de programação de CLP de processo, né? Então, isso facilita muito na integração dos sistemas, né? Então, ele já vai interligar as variáveis automaticamente, enfim, vai também te ajudar muito nessa parte de tempo, né? De botar o inversor para funcionar, né? Então, a gente consegue, por exemplo, fazer o backup do inversor, né? E aí, por exemplo, ele queimou, precisou trocar, você pode pegar esse backup e descarregar em outro inversor, que eles vão estar exatamente com os mesmos parâmetros, né? Então, essa ferramenta ajuda muito no dia a dia. Essa é a telinha do web server, né, que eu comentei anteriormente. Então, esses inversores de processo, né, e também esse outro inversor que é o TV340, ele tem essa página web incorporada, tá? E dentro dela você consegue monitorar em tempo real aí as informações que você preferir, né? Tem como você selecionar aqui no gráfico qual informação você quer estar acompanhando. Você também consegue parametrizar o drive ali, né? Então, através de um celular, de um tablet, né? Se você tiver uma rede Wi-Fi ali no painel, você consegue analisar essas informações e parametrizar de forma fácil aí esses inversores, né? Então, por isso que a gente fala também que ele é um inversor já de IoT, né? Que já está facilmente conectado aí às plataformas. Esses inversores também de processo têm uma tecnologia muito interessante chamada FDR, que se chama, pegando aqui as siglas, né, seria Fast Device Replacement, né, troca rápida de equipamento, mas o que isso significa? Dentro dos controladores nossos também, a gente consegue, através dessa tecnologia, salvar o backup do inversor dentro do CLP. E o que eu ganho com isso, né? Eu ganho em diminuir o tempo de parada de uma aplicação. Então, se porventura algum desses inversores aqui entrar numa falha, queimar, acontecer alguma coisa que você perca o inversor, você pode colocar outro inversor no lugar, né? O inversor com o mesmo código, tá? Tem que ser a mesma referência do inversor. E aí ele reconhece que os parâmetros estão diferentes e ele descarrega esse backup no inversor. Então, rapidamente você consegue voltar a aplicação a funcionar, né? Então, isso ajuda muito ali no dia a dia da aplicação. Vocês viram que eu falei muito na parte de conectividade, comunicação, página web, né, que é inversor de IoT, só que sempre questionem sobre a parte de cibersegurança, tá? Não adianta nada nós fazermos uma baita de uma rede, colocar todo mundo ali conectado, trazer informação se esses equipamentos não têm segurança incorporada, né? Então, esses inversores têm esse certificado de cibersegurança Aquiles nível 2. Basicamente, esse certificado foi feito testes de
de cyberataque no inversor, né? E esse nível 2 é o nível mais alto aí desse certificado que ele tem, né? Então, essa é uma garantia que você vai estar colocando o equipamento na rede aí com uma certificação muito boa de segurança, né? E também dá para colocar senhas, né, para não deixar qualquer um acessar os parâmetros do inversor, se não for a pessoa que precisa, né, que tiver usuário e senha cadastrado, né, então tem toda uma parte de cibersegurança envolvida também nos inversores, tá? Não é só simplesmente espetar o cabo de rede no inversor. Também temos aí a parte de segurança, né, aí no caso de NR12, né, também que é importante. Nós temos aí a parte de atendimento à norma, né? Então hoje é real, né, que nós precisamos fazer as aplicações atendendo às normas de elétricas NR10, a norma de segurança NR12, entre outras, né? E aí o bom é que esses inversores de processo, ele já vem com o contato de segurança, que se chama STO, né? Então aqui é uma, é uma imagem de alguns bornes do inversor, né? Então você tem aqui a alimentação do inversor e a saída do inversor para o motor. E você tem aqui os bornes de segurança, que é o contato STOA e STOB, né? Então, ou seja, esses inversores aí estão aptos a trabalhar em até categoria 3, tá? Porque eles têm os duplo contato, e tendo esse contato aqui homologado, certificado, você não tem a necessidade de colocar um contator aqui para complementar a segurança. Então é só ligar esse contato de STO no relé de segurança, que nem está exemplificado aqui na imagem, e aí o botão de emergência vai estar ligado aqui nos contatos também do relé de segurança, e se tiver um botão de rearm, né, também vai ter o lugar próprio dele, né? Ou seja, para você adequar esse inversor para NR12 é basicamente comprar um relé de segurança e fazer as ligações elétricas, né? Então ele já está apto para trabalhar com a NR12, tá? Isso sem nenhuma placa adicional, sem nenhum acessório. Esse contato já vem, e até é bom lembrar, né, que nesse contato STO do inversor vem um jumper instalado de fábrica, porque se esse contato estiver aberto, o inversor não funciona de forma nenhuma. Então ele vai ficar informando aqui na cara dele STO, né, que está aberto esse contato, e aí ele não vai partir, ele não vai fazer nada até ele receber esse contato fechado. Mas esse contato STO, né, é para aplicações que o inversor vai parar por inércia, né? Então, numa aplicação de uma bomba, de um ventilador, não vai ter problema. Mas quando a gente trabalha mais na parte aí de máquina, na parte de movimentação, às vezes a gente precisa fazer alguma função específica, né, que a norma pede. Então, por exemplo, tem uma função aqui chamada SS1, que se chama Safe Stop 1, né, essas siglas aqui, parada segura 1, que ele vai, além de ele cortar energia no final aqui, ele vai forçar uma rampa para parar essa aplicação. Então, tem que ser feita análise, né, da aplicação aí do equipamento, né, da máquina, e aí vai ser feita análise do que tipo de função de segurança precisa ter. Então, a gente consegue colocar uma placa adicional de segurança, no caso só no Altivar 900, né, que eu falei, como 600 é para fluido e gases, ele não tem necessidade dessas aplicações, mas em movimentação sim, a gente pode ter algum tipo de função adicional para ser utilizada. E aí a gente coloca essa placa adicional de segurança e habilita essas outras funções também, tá? E todas essas funções adicionais que precisa ser configurado tempo, velocidade, né, que ela são funções mais complexas, né, a gente faz através do SoulMove. Então, a ferramenta também serve para parametrizar essa parte de safety do inversor. Desculpa. E um ponto importante também, que a gente não pode esquecer, é a questão de qualidade do produto, né? Então, esses inversores aí da Schneider, eles são certificados conforme a IEC, né? E ele tem várias proteções adicionais que alguns concorrentes no mercado colocam como opcional, né? Então, por exemplo, ele já vem com a proteção aqui de ambiente para classe 3S3 e 3S2. Então, é muito comum
os inversores de mercado só tem a 3S2, ou às vezes nem tem, né? Então, o nosso inversor aí já está com essas proteções a mais, com esses tratamentos a mais na placa para atender esses ambientes mais agressivos, para trabalhar até 50 graus sem desclassificação, né? Então, você trabalha ali conforme os dados que está no datasheet mesmo, e se trabalhar até 60 graus, tem uma desclassificaçãozinha, dependendo quantos graus a mais você trabalha até. Então, isso é um ponto importante. Às vezes a gente só compara os valores do produto e não vê os detalhes, né? Porque isso significa o quê? Ter essas proteções a mais, né? Não só porque a gente quer vender um inversor com proteção a mais, não. Isso garante que o inversor vai durar mais, né? Então, você tendo essas proteções adicionais no produto, quer dizer que ele vai sofrer menos com o tempo ali, vai durar mais, você vai demorar mais para trocar o produto, né? Então, isso que é a tradução dessas proteções aqui, né? Vai aumentar o tempo aí que você vai ter do seu produto em funcionamento. E também a questão que eu falei lá da parte de sustentabilidade, né? Esses inversores vêm com esse selo Green da Schneider, né? Que é aquela, resumindo, é aquela tradução, né? De a gente utilizar materiais verdes e éticos, ou seja, não tem PVC, não é de zona de conflito, né? Os minérios, já pensado na parte de reciclagem, então 80% do inversor aí ele é reciclado, né? A embalagem também é pensada, enfim, todo o processo de produção e descarte, fim de vida do produto é pensado no meio ambiente, né? Então isso é algo que a gente precisa se preocupar também, né? E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho das funcionalidades do inversor, né? Então eu falei um pouquinho de tecnologia de IoT, de conectividade, segurança, né? Mas o que, além disso, o inversor vai nos trazer de benefícios, né? Então, só um resumo aqui da oferta, né? Ele tem basicamente 3 degraus de potência, isso vale para os dois, tanto 630 quanto 930. Então, você pode ter ele 220 trifásico, 380 a 470 trifásico ou 690 trifásico, tá? Nessas faixas de potência. Esse inversor, ele vem com a porta Ethernet, como eu comentei, e o protocolo de comunicação dela é o Modbus TCP. Então, facilmente você já coloca ele na rede aí para ser controlado com CLP, para trazer dados para um supervisório, enfim, o Modbus TCP aí é um protocolo muito fácil de ser trabalhado. E se precisar também, dá para colocar Ethernet IP, Profinet, Profibus, enfim, tem um slot aqui embaixo dele para você encaixar a placa de comunicação adicional. E aí, pensando em aplicações avançadas, né, o porquê usar um inversor desse focado em bombas e ventiladores, né? Ele vai te trazer muitas funcionalidades bem interessantes. Por exemplo, essa daqui é a curva da bomba que eu comentei anteriormente no slide sobre inversor orientado a serviço. Ele consegue plotar essa curva e em tempo real ele vai te mostrar aonde você está trabalhando. Então, sem fazer cálculo, sem precisar usar um outro software para criar isso, você consegue ver na cara do inversor se ele está trabalhando realmente no ponto de eficiência da bomba. Ou se ele está trabalhando perto aqui no possível risco de não ter vazão suficiente na aplicação, ou até mesmo cavitação, né? Então, facilmente ali em tempo real você vê essa informação e aí você vai ativando essas funções adicionais. Então, ele tem função para proteger contra a cavitação, né? Então, da bomba não ficar rodando a seco ali, né? E não trabalhar da forma que precisa, até queimar uma bomba, né? Então, você vai desencadeando essas funcionalidades adicionais aí, como, por exemplo, essa parte de anti-obstrução também, né? Então, a anti-obstrução seria para quê? Imagina que esse aqui é o rotor da bomba, né? E aí, na parte aí principalmente de esgoto, né? Vem muita sujeira. Então, a hora que for entrando aqui esses pedaços de pano, de linha, plástico, que for, ele vai tendo mais dificuldade de rodar essa bomba, né? E até pode chegar um momento que esse rotor vai travar, né? E aí, quando acontecer isso, você vai poder ativar essa funcionalidade aqui, né? Na verdade, ela vai estar ativada antes. E aí, quando entrar essa funcionalidade aqui em operação, ele vai tentar soltar essas sujeiras. Então, você vai programar para o inversor rodar
para um lado para o outro, ou só rodar um pouquinho e parar. Então você escolhe a forma que ele vai tentar fazer essa desobstrução da bomba, tá? Então, ou seja, isso tudo que eu estou falando aqui de funcionalidade, se traduz em tempo maior de operação, né? Então, deixar isso automático, eu não preciso ir até lá na bomba, às vezes se for num saneamento, por exemplo, né, essa bomba pode estar a quilômetros de distância da base de operação da empresa, né? Então ele vai tentar fazer essa anti-obstrução sozinho, né? Eu não preciso que um técnico vá até na cara do inversor, aperte lá o botão de reverso para tentar soltar, depois o botão para frente, ou até mesmo, no pior dos casos, ter que desmontar tudo, né? Então ela pode trabalhar antes e já desobstruir, não ter que você tirar a bomba do lugar para poder fazer essa limpeza, né? Então tudo isso significa em menor tempo de parada, né? Menos tempo da aplicação parada. E aí outras funcionalidades muito interessantes também do 630, do 600 como um todo, né? É a parte de multibombas. Então a gente tem basicamente duas formas de trabalhar. Pode ser o convencional, que tem muitos inversores de mercado aí, que é o inversor dá o comando de partida aqui de uma soft starter para ser essa bomba de complemento ali da aplicação, ou eles podem trabalhar aqui, esse é o diferencial do inversor, em multibomba, entre eles comunicando via rede e com multimestres, ou seja, se porventura esse inversor era o mestre, queimou, aconteceu qualquer coisa com ele, o próximo que estava configurado para ser o mestre de reserva, ele vai continuar tocando a aplicação, ele vai comandar a variação de velocidade entre os inversores, e aí você pode trabalhar com as outras funções avançadas, que é controlar o nível, a pressão de entrada, controlar o nível de pressão de saída, controlar o nível de tanque, né? Então, eles trabalhando em conjunto, até 6 inversores, a gente consegue fazer esse controle entre eles sem a necessidade de um controlador para estar mandando a informação de quem parte, quem para, que velocidade altera. Então, esse multibomba com multimestres aqui é totalmente independente de qualquer outro controlador. E aí o 900, a gente tem uma grande novidade aí, que a gente lançou um novo algoritmo de controle, tá, dele. Então é uma nova curva de controle vetorial, tá, que é a CVC, que, só para resumir aí, ele garante uma qualidade melhor no controle em baixas velocidades. Então isso se traduz em, mesmo trabalhando em velocidades menores, você ter uma eficiência muito grande da aplicação. Então aqui é um controle tradicional, né? Você vê que quanto menor a velocidade aqui que a gente está trabalhando, né? Esse aqui é o eixo da velocidade, e maior aqui a precisão de torque que você precisa, ele tem um erro muito alto. Então aqui, mesmo em velocidades baixas, com uma referência de torque alta, esse erro aqui é bem mais inferior do que o controle tradicional. Então, em uma aplicação aí que você precise controlar o torque, um bobinamento, desbobinamento que seja, você vai poder trabalhar ele no controle muito mais, muito melhor, né, em velocidades menores se precisar. Tá? E aí esse inversor aí, o 930, né, ele é vetorial, né, que nem eu comentei, ele pode trabalhar em malha aberta ou fechada, e aí ele vai trabalhar nessa parte de aplicações de movimentação. Então, por exemplo, aqui como uma elevação de carga, né? Então a gente pode usar ele para fazer tanto movimento de elevação, movimento de translação, direção, o que for, tá? Ele pode ser utilizado em todos os eixos, e aí a gente habilita as funcionalidades avançadas para isso. Então, por exemplo, ele tem controle de antibalanço. Isso significa o quê? Quando você estiver movimentando a carga aqui, né, numa direção, por exemplo, e ele vai precisar parar, então ele vai fazer o controle para que essa carga não fique balançando de um lado para o outro, e aí desestabilize o sistema e você perca tempo nessa aplicação. Você também pode trabalhar com sincronismos de posição. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter 2 carrinhos, né, trabalhando aqui nessa aplicação, e eu posso sincronizar os 2 inversores para eles trabalharem em conjunto, tá? E claro, uma outra funcionalidade aqui muito importante é a lógica de freio. Então, quando o inversor aqui
ele está parando a carga, né? Ele precisa segurar essa carga até o freio entrar. Então já tem essa funcionalidade pronta nele para você ajustar conforme a aplicação. Outra função aí interessante também que a gente tem, ainda mais para essa parte de elevação, é ligar diretamente no inversor os fins de curso, né, da ponte. Então, ele vai trabalhar com 4 entradas digitais, e aí vai ter a entrada digital que vai ser responsável para pedir para o inversor diminuir a velocidade, né? E aí, quando ele chegar no final mesmo do curso, ele corta a velocidade do motor, né? Então, tudo isso pode ser feito direto no Drive. E claro, isso é usado em outras aplicações também tem essa limitação de movimento, né? É uma função que pode ser usada de forma genérica. Da minha parte é isso, pessoal. Eu vou passar agora a palavra para a Alicia, tá? Ela vai falar do nosso lançamento aí da TS 480. E desculpa que eu passei uns minutinhos, Alicia. Eu tentei correr no final, mas... Tem nada não. A gente vai conversando aí, dá uma corridinha, vai dar certo. Tá bom. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Se você puder me avisar quando estiver vendo. Estamos vendo. Joia. Então vamos lá. Bom, eu sou a Alicia. Eu também trabalho aqui na Schneider como consultora técnica, sou responsável pela parte de industry, então automação, inversor de frequência, soft starter, que é o nosso tema de hoje, é com a gente. E hoje a gente vai apresentar a nova soft starter, que é a TS 480, né? Primeiro eu vou começar falando sobre como ela está posicionada no nosso portfólio, digamos assim. Então a gente tem primeiro uma soft starter mais simples, que é a TS01, que é para aplicações mais simples, mais compactas. Por exemplo, normalmente a gente vai encontrar ela em HVAC e tudo mais, indo até 85 amperes. E aí a gente passa para a TS22, que já é para aplicações mais padrões, digamos assim, da indústria ou máquinas, já vem com bypass integrado, já tem algumas funcionalidades a mais que a 01 e a TS 480, que vem para cobrir todo esse mercado, já é para aplicações mais robustas, já atende mercados de processo, como, por exemplo, os mercados que a gente vai encontrar, os 600 e 900 que a gente conheceu agora. Então, ela vem para cobrir tudo isso e agora substituir a 48, só que com muito mais conectividade, segurança e tudo mais, que a gente vai ver mais um pouquinho por aí. Então, falando propriamente dita dela agora a gente vai ter ela em um único range, que vai de 608 até 900, perdão, de 208 até 690 volts ali, chegando a 1.200 amperes, e agora com a possibilidade da gente pescar ela em Heavy Duty, né, que já traz uma confiabilidade maior para o cliente, né, que ele entende que já está sendo especificada para trabalhar numa aplicação de trabalho pesado na aplicação dele. E agora falando um pouco mais, estou correndo para a gente ter tempo aqui, mas se eu estiver muito rápido, você vai me avisando aí como é que tá, mas eu tô indo no meu ritmo. Qualquer coisa a gente tira as dúvidas mais tarde. E falando um pouquinho dela fisicamente, ela tem a mesma estrutura de potência que tinha a 48, que é a antecessora dela. Então a gente vai ter a mesma estrutura de potência, a mesma furação. Isso faz com que o cliente mesmo tenha mais facilidade na hora de substituir no painel. Então, ele já conhece, já sabe o espaço que toma no painel, já sabe como trabalhar com ela. Tem as mesmas funcionalidades, mas agora é um produto conectado. A gente tem a possibilidade de encaixar ela ali no nosso Xstructure, que a gente conheceu com o Murilo. É 100% integrado com o nosso Xstructure. Ele trabalha com múltiplos protocolos agora, e por isso, por trabalhar com múltiplos protocolos, ela já vem com uma cibersegurança de fábrica. Então facilita ali no dia a dia e traz essa confiança para o cliente.
Outro benefício que a gente tem quando a gente fala da ATS 480 em comparação com a 48, é que com a ATS 48 nós tínhamos dois diferentes ranges diferentes faixas de potência, digamos assim, de tensão, perdão. A gente tinha os dois finais, né? O final Q e o final Y. Aí gerava uma certa confusão, mas no final era só porque era uma faixa de tensão e outro era uma faixa de tensão diferente. Agora, com a 480, a gente unificou e ampliou uma única faixa de tensão. Então, a gente vai ter só o final Y, isso vai otimizar muito o nosso estoque, né? Agora, a gente não precisa de dois produtos para uma mesma faixa de tensão ali, e aí a gente vai embora, né? Agora tem um produto só para se preocupar, digamos assim. E outra novidade muito boa quando a gente fala da ATS 480 é que agora ela vem com a EHM incorporada, que era um desafio quando a gente trabalhava com a 48. Então a gente já vem com aquela EHM pequenininha que tem no ATV 340, para quem tem familiaridade, com a possibilidade de conectá-la com a IHM maior, de colocar no painel e tudo mais. Também a gente pode colocar menorzinha no painel e já fazer o comissionamento através dali mesmo, possibilidade de colocar ela em português, a nossa IHM um pouquinho maior. Dá para fazer download de parâmetros do SoulMove para ela e descarregar na própria soft e fazer o compartilhamento entre outras softs. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Já tem todas aquelas funcionalidades que o Murilo apresentou para a gente agora. Então, o suporte de falhas com o QR Code, alarme de emergência, a gente já consegue configurar ela ali mesmo. Ali no videozinho atrás dá para a gente ver o rapaz está ali colocando os parâmetros dela e já dá para a gente ver que é realmente bem intuitivo, já está tudo descrito certinho. É realmente um adianto de vida, digamos assim. E isso também a gente pode fazer as mesmas configurações que a gente faz na IHM no SoulMove, que como o Murilo comentou com a gente, é um software gratuito. Ali em cima tá passando o videozinho de quando a gente acessa ele, como é que funciona e tudo mais. Através dele, a gente já consegue fazer a conversão da ATS 48 para 480. Então, ali ele já aparece qual é o código da referência para atual, já consegue fazer a conversão direta. Dá para você fazer a parametrização da soft ali mesmo. Ele é bem intuitivo, bem fácil. O DTM já está disponível, quem quiser entrar lá. Dá para fuçar tranquilo, aprender como é que funciona, entender mais sobre as funcionalidades novas que ela tem. E lá mesmo, algumas funções ainda estão bloqueadas por não estar conectado, né? Se você não tiver ali com a soft na hora, mas já dá para você brincar bastante, digamos assim, conhecer mais sobre ela. Também é possível configurar o web server, como o Murilo também mostrou para a gente. Ela também já vem com web server. E aí a gente também tem a possibilidade de usar ela no EADM, né, que possibilita a gente fazer a atualização de firmware de múltiplos drives. Também dá para utilizar ela com o Xstructure Motor Control Configurator, que é para especificação de várias partidas de motores. E agora, a maior novidade de todas, e o que todo mundo estava esperando quando a gente falava da ATS 48, é a possibilidade de amplificar os módulos de comunicação. Ela já vem com o Modbus RT1 incorporado e agora a gente pode adicionar também Ethernet, CANopen, Profinet, Profibus e aí abrir nosso leque quando a gente fala das arquiteturas de comunicação aí, das arquiteturas de rede. Então, como a gente estava conversando, ela já foi pensada para ser um produto conectado, como o Murilo apresentou para a gente no Xstructure, ela foi pensada para ser um produto conectado. Então, ela já vem com essa cibersegurança de fábrica e os perfis de conectividade, digamos assim, os perfis de segurança que a gente pode ter. Então, a gente tem o nível mais básico, que tem ali a raiz de verificação segura, então a gente precisa ter um controle de acesso ali. Ela também já vem com certificação Aquiles, a gente vai
poder visualizar o log de eventos que aconteceram na soft durante todo o uso dela. Isso traz mais segurança, porque quando acontece qualquer tipo de problema, a gente consegue visualizar onde ele aconteceu, que horas ele aconteceu, fazendo o que aconteceu aquele problema. Tem cibersegurança na atualização de firmware, então não é qualquer um que pode entrar lá e acessar e atualizar. Tem essa segurança para não ocorrer problemas. E aí a gente vai para o nível avançado, que tem o controle de acesso. Então a gente pode definir quem pode acessar o quê. Tem o perfil de administrador, que você pode definir quem vai liberar o quê, digamos assim, e a política de senha forte. Então eu posso escolher para você ter uma senha, você vai ter que colocar só números, ou números e letras, e caracteres especiais, enfim. E também tem a possibilidade de importar e exportar as configurações de segurança entre as softs. E uma coisa muito interessante que a gente tem é a política de transferência segura, que eu vou falar um pouquinho mais dela aqui. Então a gente pode descarregar criar ali o perfil de segurança em uma soft, colocar ela na IHM e descarregar ela em outra soft. Então, através da própria IHM, a gente já pode configurar os perfis de segurança em várias softs ali, de acordo com o que a gente tem. E o mesmo a gente pode fazer utilizando o SoulMove ali pelo DTM, tranquilo. Isso facilita muito no dia a dia, porque a gente não tem que ficar fazendo um por um, né? E outra novidade, eu acho que a que eu mais gosto, já é uma coisa que a gente tinha na 48, é a minha coisa preferida, acredito, então eu falo até com alegria, que é o TCS, né? A gente tem o Torque Control System. É muito interessante, eu acho muito interessante, porque ele faz o controle do golpe de ariete, digamos assim. O golpe de ariete, ele explicando de uma forma mais simples, quando a gente fecha a tubulação, de um fluido, ele para como se fosse marteladas assim na tubulação, porque fecha muito rápido e aquele fluido vindo numa velocidade muito, muito grande, ele pode dar certas como marteladas na tubulação, fazendo com que possa causar alguma obstrução na bomba, na válvula, pode causar algum dano na própria tubulação. Então, assim, o Torque Control System vem para contornar isso. Então, com ele faz o controle do torque, parando a válvula de forma com que esse golpe de ariete não aconteça. Então, assim, evita muitos gastos de troca de tubulação, problemas realmente até de segurança mesmo na planta, enfim. E é isso. Vamos abrir para perguntas agora. Fiquem à vontade. Bom, o pessoal vai digitar aqui no chat e eu vou falando para vocês. Uhum. O Rodrigo Soares perguntou, eu acredito que seja na apresentação da Alicia, e os prazos de entrega. Ele especificou de algum produto específico ou de geral? Vamos ver se ele especifica aqui. No geral mesmo. Tá. Eles estão gerando em torno de 90 dias, tá? A gente tem algumas coisas em estoque, mas o que tiver que esperar a importação tá aí com um prazo de segurança, né? Vamos falar assim, em torno de 90 dias nessa parte de inversores e soft start. Murilo, por favor, em rápidas palavras, pode diferenciar a função dos filtros e reatâncias nos INV frequência. Acho que não sei se Inversor de frequência. Isso. Tá. A gente tem alguns tipos de filtro, né? Então, tem o filtro... Quando é filtro de entrada, quando o filtro vai antes do inversor, ele serve para te proteger a rede, né? Então, pode ter só uma indutância, que daí diminui o harmônico para 48, que não mostrei lá. Essa indutância pode estar dentro do drive, então ela vai fazer a mesma coisa dos 48. E aí tem os filtros, vamos dizer assim, mais avançados, que é o filtro passivo, que daí vai diminuir a harmônica para 5 ou para 10.
E depois pode ter os filtros ativos, que são produtos à parte, né? Que eles calculam o que vem de harmônica da rede e zera eles, né? Então tem alguns níveis, mas sempre que for antes do drive, você está protegendo a rede. Depois tem o filtro de saída, que é entre o motor e o inversor. Então aí é questão de proteção do motor. Então, dependendo da distância que você tem o motor do inversor, você precisa colocar um tipo de filtro específico. O Manuel Brito perguntou se a partir do cadastro na Schneider, se ele tem acesso a um suporte. O suporte é gratuito, tá? Tem um 0800 nosso, que chama CCC, né? Customer Call Center. Então, eles fazem um primeiro cadastro lá, né? Quando você liga, né? Te pergunta o nome, empresa, telefone e tudo mais. Mas esse suporte é gratuito, tá? Tem uma equipe lá de inversor, tem uma equipe de CLP, tem equipe, enfim, tem equipe de toda a área lá da Schneider. Bom, Maravilha. Murilo, obrigado. E a Alicia também, obrigado aí. Foi uma ótima apresentação de vocês. A gente que agradece aí pela oportunidade aí. Pode contar com a gente.